Essa é mais uma continuação da obra. Elas me ofereceram sua lealdade, depois que obtive liberdade financeira. Espero que gostem. Continuando de onde paramos anteriormente. Na reunião de apresentação de projetos, o chefe de classe Yansong estava ali, meio perdido, cercado por um grupo de garotas bonitas. Foi então que Mo Zenvan se aproximou e o cumprimentou educadamente. Olá, colega. Meu nome é Mo Zenvan. Finalmente encontrei um conterrâneo. Nesse instante, Shen Yuan também notou Yansong e, surpreso, comentou com um sorriso. Chefe de classe, não esperava que você também precisasse empreender. Um pouco envergonhado, Yansong coçou a nuca e explicou. Diretor Sen, venho de uma família comum, então é natural que eu tenha que aproveitar qualquer chance para melhorar de vida. Enquanto isso, as garotas já tinham percebido a presença de Shen Yuan. Não deu outra, gritinhos abafados, olhares corados e aquela agitação típica de fãs. É o Shen Yuan! Murmuravam, quase em coro. De mãos nos bolsos, Shen Yuan olhou para Mo Zenvan e comentou com naturalidade. Lembro que seu nome era Mo. Mas, como era mesmo o resto? Rápido no gatilho, Mo respondeu cheio de entusiasmo, como se estivesse diante de uma celebridade. Chefe, meu nome é Mo Zenvan. Shen Yuan então explicou aos dois que o motivo de terem passado na avaliação preliminar era simples, seus planos eram realistas e bem pensados, não apenas discursos bonitos. Vocês passaram porque os projetos de vocês têm os pés no chão. Estamos falando de abrir lojas dentro do campus. É preciso pensar na realidade, comida, roupas, moradia e transporte. Nada de viagens na maionese. Ele ainda lembrou que um deles havia planejado abrir uma loja de frituras e o outro, uma loja de frutas. Se não me engano, um de vocês tinha uma barraca de frituras e o outro, uma loja de frutas, certo? Mo levantou a mão, confirmando que a ideia da loja de frituras era a dele. Shen Yuan sorriu satisfeito. Excelente! Dentro do campus não existe uma barraca de frituras. Se abrir uma, vai ser sucesso garantido. Desde que o sabor seja bom e o preço justo, não tem erro. Além disso, o espaço cedido pela incubadora fica logo abaixo do dormitório feminino. Ou seja, chefe de classe, sua loja de frutas também tem tudo para dar certo. Mo não conseguiu evitar corar. Sentia como se o destino tivesse, finalmente, lhe dado uma mãozinha. Se ele está dizendo isso, então é como se a gente já estivesse dentro, pensou. Já Yansong, mais cético, refletiu em silêncio que, pelo atual número de homens e mulheres selecionados, talvez eles tivessem sido escolhidos só para equilibrar as estatísticas. Afinal, se apenas garotas passassem, as críticas choveriam. Mas, para ele, isso pouco importava, o essencial era garantir o investimento inicial. Essa jogada do Shen Yuan para despistar é bem astuta, mas tanto faz. Contanto que eu consiga o financiamento, já estou no lucro, concluiu consigo mesmo. Em seguida, Shen Yuan se voltou para Mo Zenvan e comentou que havia visto em sua inscrição que ele já tinha trabalhado como líder de opinião nas redes sociais. Colega Mo, vi no seu currículo que você foi guia de opinião nas redes sociais. Isso é verdade? Mo Zenvan confirmou e, meio sem graça, explicou que, em outras palavras, fazia parte do famoso exército de trolls da internet. Shen Yuan arqueou a sobrancelha e perguntou, direto ao ponto, se ele possuía o próprio grupo. Mo coçou a cabeça, um tanto constrangido, antes de admitir, sim, tinha um grupo com cerca de 100 pessoas, com quem já havia participado de batalhas virtuais e até de grandes operações digitais. Antes que ele se empolgasse demais contando suas aventuras online, Shen Yuan o interrompeu com firmeza. Já entendi, isso já é o bastante. Depois, dispensou os dois, dizendo que ainda precisava entrevistar as estudantes. Em seus pensamentos, Shen Yuan refletiu, esse Mo Zenvan pode até parecer simples, mas no futuro, quando eu tiver minhas próprias indústrias, os contatos e recursos dele podem se mostrar bem úteis. 2 horas depois, Shen Yuan já estava de volta ao escritório. Após enfrentar o exército de beldades, ele se jogou na cadeira e observou Fu Yinzi carregando uma pilha de documentos para sua mesa.
Olha só, a pequena secretária fez um bom trabalho, comentou em tom elogioso. No começo, não esperava nada, mas no fim surgiram algumas joias raras, lindas e inteligentes. De fato, ele não tinha grandes expectativas, mas acabou se surpreendendo ao encontrar algumas candidatas excepcionais. Enquanto organizava os papéis com cuidado, Fu Yingzi sorriu e disse, com orgulho profissional: trabalhando para o chefe, é claro que tenho que dar o meu melhor. Nesse instante, ouviram-se batidas na porta. Fu Yingzi foi atender e, para sua surpresa, quem estava do lado de fora era ninguém menos que Long Jingan. Irmã, a entrevista já terminou. Você ainda tem algo a tratar? Perguntou Yingzi, ligeiramente surpresa. O rosto de Long Jingan corou levemente. Com a voz suave, quase envergonhada, respondeu: na verdade, irmã, eu gostaria de conversar em particular com o chefe Shen. Hesitante, Fu Yingzi lançou um olhar para Shen Yuan, como quem pede socorro silencioso, e perguntou em voz baixa: chefe, o que fazemos agora? Com a mesma seriedade de sempre, Shen Yuan respondeu: você pode se retirar por enquanto. Assim que Fu Yingzi saiu, ele virou-se para Long Jingan, direto ao ponto. Muito bem. Do que se trata? Ela fechou a porta com cuidado, como se estivesse selando um segredo, e depois se virou, com um olhar tímido, quase inseguro. Irmão mais velho, será que eu fui rejeitada? Naquele instante, a lembrança do que havia acontecido mais cedo lhe pesou na mente. Recordou como Shen Yuan parecia ter dado atenção apenas às duas candidatas mais belas, como se todo o brilho da sala tivesse sido monopolizado por elas. Um aperto no peito a fez pensar que, talvez, ele nem tivesse percebido sua presença. Shen Yuan, no entanto, respondeu com calma, explicando que a lista oficial ainda não estava definida. Só depois da revisão final saberemos a lista definitiva. Rapidamente, quase como quem se agarra a uma tábua de salvação, Long Jingan perguntou: então, ainda tenho chance? Visivelmente ansiosa, ela buscava qualquer fio de esperança. Shen Yuan se ajeitou no sofá, abriu os braços num gesto confiante, com um sorriso que tinha um ar meio perigoso, lembrou. Ora, não acabei de lhe dar uma? As palavras o atingiram em cheio. Os olhos de Long Jingan brilharam, e em silêncio ela concordou consigo mesma, é verdade, só de estar aqui, já é uma oportunidade. O simples fato de terem me chamado novamente para esta sala já é, por si só, uma chance. Ele tem razão. Determinada a não desperdiçar, ela encheu o peito de coragem, levou a mão ao coração e começou a expor suas qualificações com um fervor quase apaixonado. Irmão mais velho, atualmente já tenho o certificado de contabilidade básica e o de contabilidade internacional certificada. Além disso, estou estudando para obter a certificação de especialista em economia básica. É verdade que ainda não possuo experiência prática de trabalho, mas não tenho nenhuma dificuldade em lidar com tarefas como tesouraria, elaboração de relatórios financeiros, organização de dados de transações ou até mesmo o cálculo de custos para startups. Falava com tanta convicção que parecia estar prestes a erguer uma bandeira de guerra. Embora faltasse experiência real, estava convencida de que tinha plena capacidade para cuidar de tudo o que fosse necessário dentro do Startup Hub, desde o registro e organização de relatórios financeiros até o controle de dados de transações e contabilidade de custos. Shen Yuan a escutou em silêncio, sem pressa de interromper, e quando ela terminou, foi direto, com a objetividade que lhe era característica. Não seria mais adequado que esse tipo de trabalho fosse feito por um contador veterano, com anos de prática? Aquelas palavras a silenciaram. Long Jingan sabia que ele tinha razão e, por mais que quisesse, não havia como refutar. Mesmo assim, seus pensamentos começaram a correr em silêncio. Os rapazes que me perseguem formam uma fila que vai da entrada até o fundo da escola, mas todos eles não passam de fracassados sem dinheiro nem status. Esperei 2 anos inteiros, e finalmente, aparece um peixe grande como Shen Yuan. Quantas chances dessas a vida oferece? Se eu não agir agora, quando vou agir? E foi nesse instante que ela tomou sua decisão, precisava conquistar Shen Yuan, custasse o que custasse.
Determinada, Long Jindan respirou fundo, avançou de repente e depositou um beijo ousado na bochecha dele. Com voz sedutora, declarou: Tenho certeza de que sou mais bonita e tenho um corpo muito melhor do que qualquer velho contador. Logo em seguida, puxou a gravata de Shen Yuan com firmeza, os olhos cheios de expectativa, como se dissesse: a escolha é óbvia, não é? As palavras podiam soar atrevidas, mas Shen Yuan, em silêncio, reconheceu que havia uma ponta de verdade. Contadores competentes, de fato, não eram difíceis de encontrar. Mas uma jovem com a beleza e a presença magnética de Long Jindan, essa sim era uma raridade. Mesmo assim, manteve a calma. Retirou suavemente sua gravata, enquanto ela, sem perder o ar de confiança, ajeitou a própria roupa e o encarou de frente. E então? Perguntou, quase desafiadora. O que o meu sênior acha de mim? Shen Yuan sustentou o olhar e respondeu com seriedade, dando peso às próprias palavras. O que você disse tem sentido. Comentário do narrador metido a filósofo de boteco. E aqui, meus caros, fica a lição: o dinheiro traz poder, e o poder traz as coisas mais deliciosas e tentadoras da vida direto para o seu colo. Nesse caso aqui, literalmente. Agora, sejamos honestos, é errado sentir inveja de uma ficção? Estou rindo sozinho enquanto penso nisso. Quem dera, um belo dia, um sistema desses aparecesse para nós também. Amém. Voltando à cena, Long Jindan, sem perder o embalo, segurou a mão de Shen Yuan, com delicadeza calculada, a levou até o próprio peito, como se quisesse transmitir todo o calor e a sinceridade do coração dela naquele gesto. A partir dali, não houve mais como evitar. Aos poucos, a distância entre eles foi desaparecendo, e o ar carregado se transformou em algo intenso, quente e irresistível. O tempo passou sem que percebessem. 40 minutos depois, tudo havia terminado, e o pano usado já estava no lixo, testemunha silenciosa daquele momento proibido. Enquanto ajustava a roupa com a tranquilidade de quem acaba de selar um acordo, Shen Yuan declarou de forma firme: A partir de hoje, você é minha mulher. E nunca se arrependerá dessa decisão. Nos pensamentos de Shen Yuan, porém, havia ainda uma surpresa genuína. Jamais imaginara que a pequena donzela dragão fosse, na verdade, virgem. Logo depois, Shen Yuan acrescentou com a maior naturalidade do mundo: Neste fim de semana, vamos às compras. Enquanto se vestia, Long Jindan não conseguiu evitar uma breve reflexão. Em silêncio, pensou consigo mesma. Pode ser pouco, mas, a partir de agora, já tem um lugar no coração de Shen Yuan. E, para mim, isso é infinitamente melhor do que nada. Do outro lado, Shen Yuan também percebeu a pontuação brilhando acima da cabeça dela. Diante de seus olhos, a barrinha da favorabilidade surgiu clara, 61 pontos. Um número simples, mas que para ele representava um marco. Satisfeito, pensou. A pequena donzela dragão já começou a demonstrar afeto. Muito bom. 10 minutos depois. A cena não podia ser mais cômica e dramática ao mesmo tempo. Long Jindan saiu da sala com marcas visíveis da batalha épica. Mancando, apoiando-se na parede e murmurando entre gemidos. Ai, que dor! Seus passos eram curtos, lentos, quase como se tivesse acabado de voltar de um campo de guerra. E aqui eu confesso, não aguentei, estou rindo sozinho imaginando a cena. O Shen Yuan detonou a menina, coitada. Para quem acompanha a obra, já sabe, o sistema deixou o cara um verdadeiro monstro. Agora imagina jogar esse poder em cima de uma donzela virgem, parecia até que tinha partido ela ao meio. Foi nesse estado que Fu Yingzi a encontrou. Só de olhar, percebeu que Long Jindan estava claramente debilitada. Imediatamente correu até ela, aflita. Long Jindan, você está bem? Por que precisava se submeter a isso? A pergunta foi direta, quase como uma bronca. Mas, para a surpresa dela, Long Jindan abriu um sorriso tímido, as bochechas coradas e o olhar brilhando de satisfação. Irmã mais velha, não se preocupe. Neste momento, estou mais feliz do que nunca, estou sentindo a verdadeira felicidade. Sim, felicidade genuína.
do tipo que nem a dor conseguia apagar. Enquanto isso, de volta ao escritório, Shen Yuan parecia estar em outro mundo. Sentado tranquilamente, distraído com o celular, pensava nos compromissos do dia seguinte. Amanhã é sexta-feira, aniversário do papai. O presente já está pronto. E o carro? Não posso tratar de forma desigual. As joias de ouro que a mamãe pediu também têm que estar arrumadas. Tudo precisava estar perfeito, tanto Lao Shen quanto sua esposa tinham que aproveitar bastante a celebração. Afinal, equilíbrio familiar era essencial. No dia seguinte, diante da casa dos Shen, Shen Yuan chegou acompanhado de sua irmã, Shen Xuan. Ao ver o carro comprado para o pai, ela não conseguiu conter a empolgação. Uau, irmão! Esse carro é realmente incrível. Mas já que você comprou um para o papai, bem que poderia comprar um para mim também, né? No próximo verão já vou ter a carteira de motorista. Ela lançou aquele olhar clássico de irmã caçula cheia de expectativa, esperando a resposta. Shen Yuan, sem nem hesitar, devolveu com tranquilidade. Sem problema. E pronto. Para ele, resolver coisas desse tipo era tão fácil quanto respirar. Mas antes que a conversa pudesse terminar, a mãe interveio com firmeza, cortando a empolgação da filha. Filho, não estrague tanto sua irmã. Ela acabou de terminar os exames de ingresso e já está se acomodando. Ainda tem um longo caminho pela frente. A bronca foi sutil, mas direta. Shen Zuan, recém-saída do vestibular, ainda estava longe de ter uma vida resolvida. Nesse momento, o pai, radiante como criança em parque de diversões, se aproximou do carro presenteado por Shen Yuan. Passou a mão pelo capô como quem acaricia um tesouro, animado, disse à esposa e à filha. Ora, se o desejo for apenas um carro, não há mal algum. Agora vamos logo, os tios e tias já devem estar esperando. Prático como sempre, Shen Yuan abriu a porta da frente do veículo e ordenou com calma. Vamos primeiro ao hotel. No banco de trás, a mãe se ajeitou. Shen Xuan, por sua vez, não perdeu a chance de resmungar, dramatizando como boa caçula. Mamãe, a senhora nunca me dá nada. Ainda bem que tenho meu irmão. A resposta veio na hora, um olhar afiado da mãe, daqueles que fazem qualquer filha se endireitar na cadeira. Uma moça deve se portar adequadamente. Não estamos em casa, sente-se direito e pare com reclamações. Fim de discussão. Enquanto isso, no local da reunião familiar, os parentes já estavam reunidos. E, como sempre, mesa cheia é sinônimo de cochichos venenosos. Como é que ainda não chegaram? Resmungou a do centro, claramente irritada. Nos convidam para jantar e ainda nos fazem esperar. Outra apoiou sem pensar duas vezes. Exato. Se tinham algum problema, podiam pelo menos avisar. E não parou por aí. A vizinha da direita acrescentou, quase bufando. Justamente os anfitriões é que não aparecem. Isso não tem cabimento. Por dentro, a mulher do centro fervia. Antes, Yaod pediu dinheiro emprestado e nós devolvemos rápido. Mas quando foram eles a dever, bastou cobrar 2 vezes para já nos tratarem com desprezo. Agora que está tudo pago, ainda nos olham com ódio. Francamente. Pouco depois, outra tia meio atrapalhada admitiu que a culpa era dela. Ong Huan havia ligado no dia anterior pedindo para passar o recado, mas ela esqueceu. A da direita, impaciente, retrucou. Isso só mostra a falta de organização deles. Por que depender de intermediários, em vez de falar diretamente conosco? A da esquerda, é claro, concordou na hora. Família é família. Não tem por que envolver terceiros. No canto, um homem de branco apenas observava em silêncio. Para ele, era cristalino. Quase todos naquela mesa já haviam se beneficiado da ajuda da família do segundo irmão. Mas agora que eles estavam em baixa, os ingratos mostravam as garras como lobos famintos. Enquanto isso, outro homem tragava o cigarro e soltava veneno. Mesmo nessa situação precária, ainda gostam de se mostrar. Aposto que nem vão conseguir oferecer um brinde decente hoje. A mulher de vestido verde riu e sugeriu,
sem rodeios. Nesse caso, que o terceiro tio ofereça o brinde. O tal Yod, ouvindo a esposa, apenas riu também, achando graça da cutucada. Mas o homem de branco, quieto, já tinha o pressentimento, aquele jantar em homenagem ao segundo irmão não terminaria em paz. E assim finalizamos este capítulo com o bom e velho recado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Apoie o canal, seja membro, ou faça uma pequena doação para que assim eu possa continuar criando mais vídeos. Qualquer contribuição, por menor que seja, nos enche de alegria e nos motiva a seguir em frente. E isso é um até logo, nos vemos na próxima! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.